Eu costumo minimizar as coisas. Tanto que eu não chamo de tortura, mas por uma questão de visualização, de alcance, eu coloquei tortura psicotrônica. Olha, em mim eu perdi a felicidade, eu tive coceira, muita coceira em determinados momentos, sonhos, muitos sonhos. Depois que eu disse que sonhos são desejos incontidos, que no teaser impossível do Resident Evil 7, eles dizem: as memórias contêm a verdade. Não se deixe se enganar. Eu disse que sonhos são a solução. Resident Evil 7. Ele fala no telefone isso, né? As memórias, etc. Olha, eu vou explicar um pouco da telepatia. Um ponto marcante foi sobre o Putin. Brotou da minha cabeça: e a esposa do Putin? Por que não aparece? Por que esse bloqueio mental geral sobre a esposa do Putin? Quer dizer, a telepatia me disse que ele era gay porque não aparece com a esposa. Inicialmente. Depois eu vi que ele tem esposa. Quer dizer, eu não sou fofoqueiro. Eu não sou... Não sou essas pessoas que falam dos famosos. Então, com certeza seria impossível eu falar da esposa do Putin. Eu acho até... Não sei. A Rede Globo, as mídias querem passar uma imagem de machão, lobo solitário para o Putin. Talvez. Talvez. Mas enfim. Eu acho que eles achavam que eram russos. Eu falei para brincar com o Olavo. Eu falei que eu era um espião da antiga KGB. Espere o verão. Era para brincar. Enfim, saiu legal. A reversal russa no Olavo. O Facebook censurou o meu perfil. Censurou o meu perfil. Uma coisa interessante é
mentiroso mascarado ou ignorante comprazível. Quer dizer, é uma sacada genial. Foi com a ajuda de um computador. Enfim, uma inteligência artificial complexa. Eu tenho uma comunidade no VK em que eu tive a ajuda dessa inteligência artificial para fazer. Mas no caso eu fazia as correções. Então, teve essa passagem interessante na telepatia da esposa do Putin. Outra da passagem seria sobre filmar todo mundo. Quer dizer, é possível, analisando o espectro eletromagnético, captar a imagem dos interiores. Ipsis literis, eles disseram na telepatia: basta ver os níveis de radiação e montar uma figura. Aí temos a distopia de todos sendo filmados. Basta ver os níveis de radiação e montar uma figura. Quer dizer, a própria luz é um nível de radiação. Então, o olho processa essa luz e faz a imagem. Quer dizer, não só o olho, o cérebro pode processar essa imagem, esse nível de radiação. Uma máquina pode processar esse nível de radiação e captar a imagem, montar uma figura. Uma coisa interessante é o nível de processamento em si mesmo. Essa frase peca nisso. Às vezes essas coisas têm um nível de processamento em si mesmo. Aliás, eu convencionei que isso aqui é verdade. Porque eles me disseram que a lenda do Pinóquio, na verdade, é um garoto que coça o nariz quando conta a verdade. Eles me contaram um monte de coisas assim. Eu formei imagens das histórias. Eu meio que tenho tem uma ideia do que se passou, uma ideia de vivência. Eu fiquei bastante tempo conversando. Eu tenho uma certa vivência com essa realidade que eles me contaram. É uma realidade bem mais sustentável que a nossa. Por isso que eu achei que era verdade.
Mas enfim, falando dos níveis de radiação, eu não sei como uma onda, uma radiação atravessa um obstáculo. Se essa radiação ela é rebatida por um obstáculo, mas analisando o comportamento onda-partícula, é capaz de trespassar um obstáculo e eles lerem a radiação do exterior para formar uma imagem do interior. É até pior do que eu pensei. Eu pensei em um vórtex. Um vórtex. Onda-partícula. Algo que caminha entre hiatos com descontinuidades, caminha em descontinuidades até chegar ao lugar certo, né? Isso é possível. Olha, eu vi o vento falar. Falou Squirtle, escuta, alguma coisa assim. O Squirtle, depois eu achei um vídeo. Tem o Squirtle ali cantando. Um vídeo. Um vídeo bem legal, assim. Tem. Olha, eu não vou falar de discos voadores. Eu não sei se eu acredito em disco voador. Nunca vi. Mas é claro que eles fizeram. Realmente fizeram discos voadores, né? É o que nos contam. Mas nesse vídeo do Squirtle tem discos voadores, tem o Echelon. Não sei se seria o Echelon, até porque essa bola com triângulos é usada nos Estados Unidos também, em observatórios. Ela também foi usada no seriado Projeto Inteligência, onde tem um cara com um chip na cabeça, o protagonista, o Gabriel. Ele tem um chip na cabeça e é um espião. É o projeto inteligência, é um chip que dá inteligência. Mas eu acho que isso é desnecessário, porque o cérebro é um circuito eletrônico. O cérebro é um circuito, é um chip. O próprio cérebro é um chip. Então deve ser desnecessário fazer uma lobotomia. Olha, eu sei que eles poderiam fazer uma lobotomia em mim. Uma lobotomia em mim. Então,
uma lobotomia à distância. Por isso que eu digo que é uma incomodação. Mas eu perdi minha felicidade, né? A minha euforia. Meu Deus, eu senti euforia vendo vídeos. Eu passava o dia inteiro vendo TV. Não tenho mais a felicidade, a euforia. Isso é terrível. Terrível. Falando mais sobre a telepatia, tem o dia em que eles disseram que tudo apareceu do nada. Olha, eu acho que era por causa do gang stalking. Por causa do gang stalking, eles disseram que tudo apareceu do nada. No caso, o ônibus, ele falou, o ônibus apareceu do nada. Tudo apareceu do nada. Ah, eu via o ônibus Bela Vista. Dizia assim, estão chamando de negro. Eu tava paranoico. Eu via tudo e achava que era para mim. Teve alguns fatos verdadeiros. Tipo, o delegado dizer que então os americanos estão te espionando. Tu parece um iraquiano. Isso que o delegado me falou. Tu parece um iraquiano. Quer dizer, eu não sei como ele falou isso. Daí a outra guria ficou mexendo no óculos. Eu achava que tinha uma câmera no meu óculos. Que os minerais viravam câmera. Eu achava que os minerais viravam câmera. Hoje eu sei que essa coisa dos níveis de radiação, mas não sei se os minerais viram câmera. Eu acho que viram. Vai que todo elemento possui um olho ou algo assim. Eu achava que tinha microfone também, né? Agora, se todo elemento tem um ouvido, eu não sei, né? Não sei. Mas enfim, da telepatia foi direto. Eles nem conversaram comigo. Já disseram que tudo apareceu do nada. Houve uma aceleração de pensamento na minha cabeça. Uma aceleração de pensamento. Eu estava pensando bem rápido, assim, várias coisas. Tipo, o Saddam Hussein. Eu disse que o Saddam Hussein queria lastrear o petróleo em euro. Como ele queria lastrear o petróleo em euro, os Estados Unidos foi lá e atacou o Iraque, né? Eu pensei um monte de coisas. Rapidinho, assim. Uma aceleração
uma aceleração bem grande, assim, de pensamentos. Eu acho que eles se apavoraram e apareceram para mim, assim. Hoje para mim é uma coisa absolutamente normal. É normal falarem com a minha boca, é normal falarem na telepatia. Mas mitologias, eles não estão mais me dando. Eu meio que fui hackeado. Não consigo conversar com os que me deram mitologia. São mitologias de uma realidade perfeita, sustentável. Por isso que eu acreditei. Mas eles também me disseram histórias da realidade em que eu vivo. Histórias paralelas. Histórias que dariam a origem dos povos. E o que está acontecendo? Não sei se eu acredito. Depois eu conto melhor essas histórias. Mas enfim, eu formei imagens. Formei imagens de tudo isso. Como, por exemplo, as conversas com o Rei Grey, o Rei Borg. Nesse dia eu achava que era eu mesmo. Era incrível. Eles me disseram que o ser humano aparece por teletransporte. Aparece pela não criação. Quer dizer, ninguém criou. Aparece pelo teletransporte. Aliás, eu imagino a trama do teletransporte para aparecer algo que é o segredo da aleatoriedade dos corpos. Não só isso. Eles falaram que era para reformar os corpos. Nesse dia eu falei muito sobre serviços de inteligência. Eu falei um monte de coisas. Eu até falei como o povo judeu é possível. Aliás, eu me identifiquei como Cronos. Eles me identificaram. Enfim, eu ainda fico pensando no meu nível de consciência. Então, eles sumiram com todo mundo que podia exterminar o povo judeu. Um raio de tantos territórios, eu não diria quilômetros, não ousaria. Quer dizer, todo mundo que podia exterminar o povo judeu sumiu.
E eles estavam procurando em todos os aléns pessoas que exterminariam o povo judeu. Eu disse que eu fiz isso. Meu Deus, eu ainda acho que sou eu mesmo, mas enfim, é algo que eu tô convivendo. Eu convivo com isso. Eles dizem que o meu nível de consciência é baixo. Mas eu acho que eu tô vivo. Eu tô vivo. Eles também falaram na telepatia sobre as condições mnemônicas. Eu acreditei porque eu vi uma alucinação. Eu vi um ônibus com um letreiro Baca. Então eu acreditei. Quer dizer, as condições mnemônicas do cérebro criam a realidade. E é possível mudar essas condições mnemônicas. Olha, eu não sei sobre a questão de um cérebro morto, né? Como que acontece isso? Mas enfim, porque tem gente morta, eu diria o nômenon, o nômenon, a coisa em si. Se a coisa em si existe independente das condições mnemônicas de certa pessoa. Mas pode ser que existam condições mnemônicas universais. Uma alucinação coletiva? Talvez. Essa questão do cérebro criar a realidade é complexa. Mas eu vi o Gang Stalking, eu vi essa alucinação do ônibus, Baca. Então é razoável dizer isso. Eu tenho algumas teorias. Eu sou bom em juntar teorias. Muito bom. Mas, enfim, essa questão das condições mnemônicas apareceu na telepatia. Eu tenho sonhos também. Vários sonhos. Eu vou até contar depois. No caso, era conversa. Eu fazia conversa. Como não pode ser eu? Eu estava conversando com outra pessoa. A não ser que todos os meus pensamentos são brotados por eles.
Eu até disse como brota um pensamento. Enfim, sobre a telepatia é algo comum na minha mente, assim. Tem várias modulações, vários timbres. É a voz da doutora Kaji, do Evangelion. Ela conversou bastante comigo sobre os elementos químicos, sobre a linhagem da invulnerabilidade. Ela queria a linhagem do Cronos. Quer dizer, eles foram me dando um monte de histórias. Eu consigo me lembrar, é só fazer um esforço. Não dá pra dizer agora. Essa linhagem de invulnerabilidade é interessante. Nem é o poder que se convencionaria ser o mais interessante, mas eles disseram que a invulnerabilidade é o melhor, é o mais importante. Então, eu conversei com bastante gente na telepatia, mexendo nos meus membros. Eu espero que eles me expliquem as coisas. Por isso que eu tenho uma visão melhor. Mas no começo eu achava realmente que eu conversava com vários serviços de inteligência. Por exemplo, o FBI assoprando, a China também, e a Alemanha, CIA. E cada movimento corporal era um serviço de inteligência conversando comigo. E eu acreditei. Eu tenho um esboço mental dessa situação. Outra coisa, esboço primário. Eles falaram de invasão de esboço primário. Quer dizer, aparecia a voz daquele alienígena. Eu senti que era aquele alienígena do filme Prometheus. Ele não tem voz no filme, mas eu senti que era ele. O Acordo dos Anjos, o selamento da recorrência boba. A gente conversou um monte de coisa. Então, deixa eu ver. Eles me chamaram, inclusive, eu conversei com o Javé. Não sei, era uma voz grossa. Eles falaram que o Javé, ele se identificou como Javé. Como falei com alguém que se identificou como Vishnu.
Tem todas as conversas. Quer dizer, eu achava que eu tava procurando o porquê de eu estar sofrendo isso. Daí de repente alguém usa a minha voz e diz: Você é Deus. A voz mesmo. É essa que eu estou usando, etc. No caso, era uma voz de mulher. Na voz intracraniana da fala. Ela disse que eu sou Deus. Eu pensei, pode ser? Evidente que eu não levo a sério. Porque senão eu já teria feito um monte de coisas nesse mundo. Mas eles disseram que Deus é condicionado. Deus é condicionado pela sua própria natureza. É possível. É possível que exista um Deus. Deus não pode tudo. Seria seria algo insustentável. Insustentável. Pelas suas vontades, ele poderia botar a humanidade inteira na tortura infinita. Tortura infinita e eterna. Quer dizer, isso é possível? Não sei. Aliás, eu me acostumei a falar sobre tortura. É porque é que eles ameaçaram a humanidade. Eu tenho que botar numa linha do tempo certinho as coisas que eu vi. Aí eu vou falando, na esperança de que isso chegue a alguém que me ajude. Não sei. Eu não quero nada. Eu só quero que me deixem em paz. Quero minha euforia de volta. É minha felicidade. Meu ambiente conspiratório. Eu quero o meu ambiente conspiratório de volta. Que é normal. Inclusive, eu tô com dificuldade de gravar as coisas. Pela perda de concentração. Eu não sei se as pessoas têm livre-arbítrio. Alguém já deveria ter chegado até mim. Uma rede de proteção. Eu não quero ser torturado, né? Mas enfim, eu vou contar mais em outros vídeos.
Ah, no caso, engraçado que quando eu tava de cabelo ruivo, eu vi uma pessoa afrodescendente, parecia o L, o, o L do Dead Note, Lauliette. Eu parecia o Light. Olha, eu tenho bem gravado isso na minha mente. Aliás, naquele dia eu tinha lido Mein Kampf. Minha vida, minha luta. Ah, nem me lembro. Eu li 2 vezes o livro do Hitler. Olha, eu vou parar por aqui. Eu tenho que falar sobre os círculos que eu vi. Sobre as transposições de acontecimentos. Quer dizer, teve passagens que eu vi que foram cortadas da história. Por exemplo, uma torradinha grudada com margarina no balcão. Essa torradinha grudada com margarina, a parte da margarina estava no balcão, grudada no balcão. Quer dizer, ninguém aqui, meu irmão não faria isso. Provavelmente fui eu, mas eu não fiz isso. Alguém botou a torradinha lambuzada ali no balcão. Quer dizer, é uma transposição de acontecimentos. Eu dei a minha chave para a minha mãe sem... Ela pegou a chave. Eu sou muito cuidadoso com a chave. Tá na minha mochila o tempo inteiro. A minha mãe, ela foi viajar. Ela foi para outra cidade. Daí eu disse, e a chave? Eu tenho que dar. Aí ela disse, eu já tô com a chave. Quer dizer, eu dei a chave para ela, mas esse acontecimento foi cortado. Quer dizer, eu vi um monte de transposição de acontecimentos. Isso é possível? Deve ser linhas do tempo. Deve ser linhas do tempo. O gato Schrödinger. E coisas assim. Então, depois eu conto mais. Não, é isso. É isso.